Bem, tudo que as pessoas procuram em um relacionamento é confiança, reciprocidade, autonomia, respeito. Mas quando acontece o contrário, quando você percebe que não está legal e mesmo assim você continua no relacionamento. Você que nos assiste sabe identificar o que é uma relação abusiva? Conosco aqui é a psicóloga Elisa Távora para esclarecer e também para a gente entender se é possível, como é possível sair de uma relação abusiva. Boa tarde, Elisa, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Sempre bom estar aqui contigo. Da mesma forma, é muito bom recebê-la. Elisa, a gente tem ouvido muito falar em relacionamento tóxico, né? Então, para começar a nossa conversa, queria te perguntar, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, são a mesma coisa? Não, embora um relacionamento abusivo também é tóxico, né? Mas a gente pode pensar, interessante o que você colocou ali no começo, que a gente espera uma reciprocidade de respeito, de autonomia, de confiança. A gente pode entender que um relacionamento é tóxico quando ele já está sempre questionando isso, né? Ou diminuindo a autonomia do outro, ou não dando, né, não dando liberdade, ou questionando a questão de confiança, de uma forma que o que é para ser gostoso, né, lógico que não é bom o tempo todo, isso não existe, mesmo que a gente queira, né, mas o que é para ser gostoso começa a ser predominantemente confuso, ruim, né, e aí por isso tóxico. E um relacionamento, então o tóxico ele passa por isso, por incomodar, né, por algo que está sufocando o outro. E o abusivo ele é mais pesado, né, ou envolve mais questões que pode ter a ver com a intensidade disso, mas a característica principal é que o abusador, a pessoa que está, né, entrando nessa postura abusiva, ele se coloca buscando poder e ele vai tratar o outro como objeto da sua satisfação ou do seu desejo. Então, sufoca o outro como indivíduo, não dá espaço para o outro ser indivíduo, né? Vai ficando muito em função dele. E aí, realmente, isso pode ser perigoso, né? Como bem colocou um outro apresentador, isso geralmente pode acabar mal. Muitas vezes acaba mal, né? Em situações de tomar uma proporção muito maior de violência, né? Por isso que a gente traz esse debate para que mais um caso não vire notícia, né? Muitas vezes na tribuna são noticiados notícias de feminicídio, de agressão contra mulheres. E assim, ó, a sua participação, de você que está nos acompanhando, é muito importante. Você pode mandar uma mensagem de forma anônima, não dizer o seu nome, mas dizer, de repente, expor uma situação que você não está sabendo lidar. Às vezes não tem uma pessoa próxima de confiança. E já chegou, o Micael, que está comigo hoje ali no comando da nave, está me dizendo que já chegou uma participação. A gente vai colocar aqui na tela. Enquanto isso, ó, nosso número está aparecendo na sua tela, 988846107. Uma dúvida, quando o marido insinua que a mulher está tentando atrair outro homem, pode ser considerado um relacionamento abusivo? Então, daí depende da intensidade, né? Depende de um contexto um pouco maior do que está acontecendo, mas assim, se é algo que acontece com frequência, que a questão da confiança é sempre questionada, que as coisas não fluem, né? Que começa a ter um desrespeito, né? O relacionamento abusivo, ele vai trazer sempre essa situação de desrespeito e começa a misturar, a pessoa ela não sabe direito onde que ela começa, onde que ela termina, né? Fica nessa relação mais fusionada e aí não consegue ter clareza. Uma das características principais de uma relação abusiva é que os comportamentos são normalizados, né? A pessoa ela perde a noção se isso é normal ou se não é normal e perde o alerta interno, né? Isso está me incomodando e eu vou me posicionar. Tende a não se posicionar, tem medo, né? Medo de perder, né, tem medo ou de perder a própria relação e muitas vezes pode ser, né, medo de perder uma condição financeira, né, se envolve dependência. Nem sempre uma relação de dependência financeira significa uma relação abusiva, mas muitas vezes isso permeia e a pessoa ela não consegue pensar, ela acaba tendo poucos recursos. Mas muitas vezes, eu acho que um alerta bom é esse, assim, ó, poxa, será que eu estou normalizando isso que incomoda, né? Se é uma relação de casal, de namoro, é uma relação de iguais. Então, se é uma relação de iguais, eu posso chegar e falar, olha, isso para mim não está legal. Eu entendo que você fique com ciúmes, eu entendo que isso te incomode, mas isso para mim não está legal, né? Porque tem um diálogo, não é uma relação de hierarquia, né? De submissão, de um manda, outro obedece. Né? A gente está socialmente, lógico, construindo esse modelo, porque vem de um histórico onde as relações eram muito mais hierarquizadas, né?
Porque, Elisa, a gente tende muito a responder de forma reativa, né? A pessoa fala uma coisa, a gente já reage. Boa. E reage muito conforme aquilo que a gente tem uma visão. Ah, ele está falando isso porque ele tem ciúme de mim, então mexeu com o ego, às vezes a pessoa ali silencia, não responde porque se sente envaidecida. Agora, à medida que isso vai mexendo com ela, vai causando um mal-estar, significa que está mexendo em outro lugar. E essa questão do como lidar com ciúmes, né? De como eu vou me posicionar nisso. Tem gente que acha bom ter ciúmes, tem gente que acha ruim, né? Se o ciúme está acionando uma insegurança, se não está... o diálogo tende a favorecer que isso possa ser resolvido. Só que isso exige, né, se a gente fala de uma situação abusiva mais significativa, então, para que uma pessoa ocupe o lugar de abusador, a outra pessoa tem que ocupar um lugar de vítima, né? Isso é uma necessidade, né? Senão não caracteriza como uma relação abusiva. Então, muitas vezes, a pessoa que está nesse lugar de vítima, ela não está entendendo o quanto ela pode, sim, ficar nesse lugar de igualdade. Se ela está num lugar de igualdade, ela sai do lugar de vítima, né? Então, é dar voz aos seus direitos, aos seus sentimentos, às suas possibilidades, se colocar como adulto é responsável por aquela relação. Lógico, quando a gente fala assim de violência extrema, de violência física, né, ou de situações mais pesadas, é difícil, né, acionar esses recursos, mas o caminho ainda é esse, né, acionar esse recurso ou para mudar a sua posição dentro da relação, ou para sair da relação e principalmente não se envolver em outra relação. Isso é muito importante, a gente vai explorar bastante isso, mas chegou mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. O homem que pressiona a mulher a arcar com as despesas de casa também pode ser considerado um relacionamento abusivo? Foi uma mensagem anônima, ela não quis se identificar. Tá valendo, a gente agradece, porque esse quadro é justamente para isso, para a gente interagir, saber o que você pensa, o que você tem de dúvida, e a Elisa está aqui para responder. Legal, vamos lá, né? Então, mais uma vez, entra naquela situação assim, o que é combinado não é caro. Tem que entender o que esse casal está combinando, né? Está combinando que vão dividir as despesas, de que forma que vão dividir? Vão dividir as despesas no sentido de 50% para cada? Na minha visão, isso é assim, é regra de república. Vou morar com uma amiga, é 50% de cada. Mas se a pessoa ganha menos? Então, e a regra de casal já é um pouco diferente, porque cabe mais a proporcionalidade, né? Se o homem ou a mulher ganha mais ou menos, né? E tem situações, sim, que a mulher ganha mais, que o homem ganha menos, ou que profissões que oscilam, né? Que alternam, e aí vão combinar, né, como que se é dentro dessa proporcionalidade ou não. Então, eu não sei, eu vejo que hoje, muitas vezes, as mulheres também querem que o homem seja mais participativo, e eu não vou nem chamar de ajudar, né, nas tarefas domésticas, por exemplo. Da mesma forma que hoje se espera, e muitos homens verbalizam isso, que as mulheres também participem com as despesas financeiras. Então, como que é esse pressionar depende muito do que foi combinado. E depende ainda de qual é o grau de respeito que a relação tem, né? Se tem clareza. A questão financeira é um tabu, né? É um tabu tanto quanto a sexualidade, né? Falar de dinheiro é algo que é delicado, que costuma dar briga, que costuma trazer desconfortos, né? E muitas vezes as pessoas evitam para não ter conflito. Só que não ter o conflito ou não encarar o conflito não quer dizer que não tenha um problema, né? É uma situação que precisa ser falada. Conflito é diferente de relação abusiva. A tendência é que tentar silenciar, tentar, né, abafar o conflito se torne uma relação abusiva. Pelo medo de se posicionar, pelo medo de criar um atrito ali, né?